Magistrados, advogados e acadêmicos debatem nesta semana os avanços trazidos pelo Código de Processo Civil. O conjunto de normas está em vigor há 7 anos, como explica a repórter Carolina Chaves. O novo CPC entrou em vigor em março de 2016 e trouxe mudanças práticas para a tramitação de processos na área civil. Uma das principais foi a adoção de precedentes, instrumentos como a repercussão geral aplicada em recursos julgados pelo STF, por exemplo, fazem com que os tribunais de primeira e segunda instâncias sigam o entendimento da Corte em casos semelhantes. O advogado Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo explica que o uso dos precedentes dá mais racionalidade às decisões do judiciário. Acredito que os maiores avanços vêm, inclusive, na parte dos recursos, em que o Código de Processo Civil adota o sistema de precedentes e acaba levando os tribunais, as cortes no Brasil, a adotarem uma maior racionalidade decisória, sendo que, pela letra do Código, para que um magistrado vá contra um determinado precedente formado por cortes, principalmente as cortes superiores e o Supremo Tribunal Federal, ele tem que justificar com algum tipo de distinção ou apontar a razão pela qual aquele precedente deve ser superado. Outra mudança implantada pelo Código de Processo Civil foi a possibilidade de apreensão de carteira de habilitação, de passaporte e até a proibição de participar de concursos e licitações como forma de garantir o cumprimento de decisão judicial. Essas medidas chegaram a ser questionadas, mas foram consideradas constitucionais pelo STF, desde que o juiz observe direitos fundamentais, como a razoabilidade e proporcionalidade da punição. Todos esses avanços serão tema do 2º Seminário de Processo Civil, realizado nesta semana pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Durante 3 dias, magistrados, acadêmicos e advogados vão debater a aplicação do CPC nos últimos 7 anos. O evento será transmitido pelo canal do Tribunal de Justiça no YouTube. O advogado Nauê de Azevedo destaca que esse tipo de discussão ajuda a aprimorar cada vez mais o conjunto de normas. O Código de Processo Civil, como qualquer lei, sempre vai precisar se atualizar e poder acompanhar o fluxo da realidade, porque, querendo ou não, à medida que a sociedade avança, novos desafios surgem. Bom, e agora para falar mais sobre esse seminário, eu converso ao vivo, de forma remota, perdão, gente, com o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Dr. Fabrício Lunardi. Doutor Fabrício, boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente tem uma fala aqui no finalzinho da reportagem, muito bacana, né, do colega que fala assim, olha, a sociedade está se aprimorando, então o direito também precisa se aprimorar para dar respostas qualificadas, né? Então, é um pouquinho disso também que os senhores vão tratar no seminário que começa no próximo dia 28. Seja bem-vindo. Perfeito, Rafaela. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na TV Justiça. É sempre um grande prazer, uma honra estar com vocês. Como você falou, o direito está no nosso dia a dia, né? A gente que é da área do direito, todo dia as pessoas param a gente para perguntar sobre como fazer no caso de divórcio, quando tem que entrar com uma ação judicial ou quando precisa de um medicamento. Então, esse o direito, ele ocupa o nosso dia a dia. E como você falou, a sociedade evolui, tem a questão tecnológica que evolui, e o judiciário precisa estar sempre adaptado a isso. E esse seminário ele vem a calhar exatamente nesse sentido. Passados 7 anos da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que entra em vigor em março de 2016, é importante a sociedade, de uma forma geral, e o judiciário, os advogados, né, acadêmicos, fazerem um debate para verificar o que melhorou, o que piorou, o que a gente precisa modificar em termos de legislação. Bom, em linhas gerais, quais são os principais gargalos, os principais avanços também nos últimos 7 anos? Perfeito, Rafael. A gente verificou que assim, o Código de Processo Civil ele, de 2015 ele trouxe várias inovações. Isso gerou uma grande expectativa para nós de que haveria melhorias. Então, por exemplo, teve a questão do direito jurisprudencial, teve a questão dos precedentes, o sistema de precedentes, teve a questão dos prazos que foram modificados, aliás, foram ampliados. Então, a gente começa a olhar todos esses temas e verifica que alguns
né, pontos houve melhorias, em outros houve retrocesso, em outros acaba que foi neutro, né, a conclusão é neutra. A título de exemplo, a gente teve um novo desse sistema de precedentes, copiando um pouco o sistema americano. Então, a gente busca trazer uma maior estabilidade para a jurisprudência para que pessoas que têm o mesmo direito tenham o seu direito atendido. Não pode ter duas pessoas que têm o mesmo direito. Você dá o direito para um, não dá o direito para o outro. Não pode isso. Então, o sistema de precedentes ele visa corrigir exatamente isso, pacificar a jurisprudência e, uma vez pacificada, todos os juízes e tribunais cumprirem essa decisão. Então, nesse sentido, a gente observa que foi positivo. Do ponto de vista da ampliação dos prazos para as partes, antes era a maioria de 15 dias, e agora passa a ser 15 dias úteis, né? Então, tem vários estudos que mostram que isso tende a aumentar o tempo do processo. De outro lado, se a gente for pegar, por exemplo, a questão dos incentivos à conciliação e obrigatoriedade de conciliação, da audiência de conciliação prevista no Código, passa a ter uma audiência de conciliação obrigatória. Isso não gerou impactos. A gente observa o relatório Justiça em Números do CNJ e verifica que de lá para cá o percentual de conciliação em relação ao total de processo ele varia entre 16% a 20%, a depender do ano, mas que não gerou, né, nenhuma melhoria significativa. Eu ia perguntar para o senhor quais temas serão abordados, mas eu acho que o senhor já adiantou um pouquinho nessa resposta, né, dos gargalos e dos avanços. Certamente isso estará em pauta, assim como a atuação dos cartórios extrajudiciais, as demandas, o que pode ser levado, né, nesse âmbito. E aí a gente está falando em resolução sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário. Consequentemente, acaba desafogando a justiça, né? Exatamente. E esses são os grandes temas, né, dentre outros, que serão tratados no seminário, como inovações nas questões probatórias, que são bem interessantes, a questão da revelia, relativização da coisa julgada e recentes decisões dos tribunais, essa parte que você fala da desjudicialização e os serviços extrajudiciais. A gente vai trazer os grandes nomes do processo civil, né? Então, por exemplo, Alexandre Câmara, Cássio Carpinella Bueno, Luiz Vanguier, Leonardo Carneiro da Cunha, Renata Cortes. Então, os grandes nomes do processo civil estarão no seminário. E você toca num ponto muito interessante que muitas vezes a sociedade não conhece, daí a questão que você trazia, que é bem importante, de as pessoas conhecerem um pouquinho o direito, né? Então, a questão da desjudicialização, que você traz muito bem. Então, a gente tem essa questão em que é possível algumas questões serem hoje em dia resolvidas nos cartórios extrajudiciais, nos tabelionatos. Por exemplo, uma pessoa morre, os seus bens serão partilhados, o inventário e partilha pode ser realizado no cartório extrajudicial, no tabelionato, por uma escritura pública, com determinados requisitos. Nas questões de divórcio, nas questões de dissolução de união estável, elas podem ser realizadas no cartório extrajudicial, no tabelionato, sem precisar do judiciário. Então, são inovações importantes e que é importante que as pessoas conheçam essas questões também para poder fazer valer os seus direitos. Bom, é um evento fechado, direcionado a operadores do direito, mas os senhores vão discutir temas que impactam diretamente na vida do cidadão, do jurisdicionado, de quem procura o Poder Judiciário, né? Então, faça um convite, por favor, para finalizar. O seminário acontece de quando a quando nas plataformas virtuais e as inscrições estão abertas ainda, doutor Fabrício? Estão abertas as inscrições até terça-feira, às 19 horas, dia 27, então. O seminário acontece 28, 29 e 30 de junho, inteiramente virtual, inteiramente gratuito, para aqueles que participarem, dá direito a certificado. Aliás, é quarta, quinta e sexta, num horário super amigável, das 9 da manhã ao meio-dia, e dá direito a certificado. Gratuito para todos os operadores do direito, qualquer pessoa que quiser se inscrever, pode se inscrever através do site. Para ser mais fácil, porque é um pouco longo o site, basta colocar no Google Segundo Seminário Nacional de Processo Civil, 7 anos de vigência do CPC, que você acha lá o link, se inscreve gratuitamente, participa conosco desse seminário que é tão importante, né, para nós operadores do direito e também para a sociedade, para a gente fazer um grande balanço do processo civil, saber o que melhorou, o que a gente precisa melhorar para que possamos juntos avançar. Então, perfeito. Agradeço imensamente. Muito obrigada, também agradeço imensamente pela participação do senhor aqui mais uma vez no Jornal da Justiça. Doutor Fabrício Lunardi, boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, Rafaela. Muito boa tarde a todos e a todas. Se inscreva no seminário e a gente se vê lá, então. Um grande abraço. Maravilha. Tchau, tchau.